Leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, Marcelo Gleiser, O Templo. Encerrada minha apresentação na Islândia, era hora de voltar para Reykjavik e levar minha esposa e filho ao aeroporto. Finalmente minha aventura no norte da Islândia estava para começar. Confirmei todos os detalhes com o competentíssimo Haraldur Eriksson, diretor do clube de pesca para Reykjavik, em inglês, Reykjavik Angling Club. Meu guia, Ari, me pegaria no aeroporto de Akureyri e seguiríamos direto para Hof, uma pequena pensão situada às margens do rio Lakshar, que hospeda apenas pescadores dedicados à pesca fly. Qualquer outro tipo de pesca por essas bandas é considerado uma heresia. Eu teria 2 dias inteiros no Lakshar, um dos melhores rios do mundo para pesca de truta marrom, do inglês brown trout, a mesma que peguei na Inglaterra e na Itália. O rio nasce no lago Mývatn, um espetacular santuário de pássaros, e segue uma vasta planície dividindo-se numa série de afluentes. A água puríssima é rica em nutrientes que fluem do lago. O resultado é uma multidão de trutas supernutridas, em média pesando 3 quilos, com algumas chegando a 5, 6 ou mais. Sabia que seria uma experiência bem diferente de todas as que tive até então. No caminho do aeroporto, Ari explicou que a pesca era das 8 da manhã até as 2 da tarde e das 4 da tarde até as 10 da noite, ou seja, 12 horas de pescaria por dia, mais do que o suficiente até para os obsessivos. O aspecto mais mágico da pesca fly no Lakshar, em julho, é que você vai atrás das trutas gigantes usando iscas secas, as que boiam na água imitando as efeméridas e outros insetos aquáticos. Isso significa que o peixe sobe até a superfície para abocanhar seu lanche. Para mim, nenhuma experiência da pesca fly se compara a fisgar uma truta gigante numa isca seca. Estranhamente, ao mesmo tempo que sentia meu entusiasmo crescer a cada momento, sentia também uma sensação desagradável, uma espécie de ansiedade, que eu não sabia de onde vinha. A pensão Hof é extremamente simples, situada em torno de 100 quilômetros de Akureyri. Quartos minúsculos, com banheiro mais minúsculo ainda, chuveiros comunais e uma sala de jantar. As pessoas não vão lá atrás de conforto. A comida, por outro lado, é excelente, mesmo se desafiadora para um vegetariano. As batatas e legumes das fazendas locais me salvaram. Como chegamos no fim da tarde, tive tempo de explorar as redondezas. Fazia mais frio do que eu esperava e tive que usar suéter e casaco. Imagino que é algo normal, mesmo no alto verão islandês. As águas azuis do Lakshar criavam piscinas e cachoeiras, oferecendo incontáveis bifurcações e corredeiras, num caos fluvial inigualável. Mais que um rio, era uma rede de rios espalhados pelas planícies, pontuadas por rochas vulcânicas, decoradas por líquens multicoloridos. Pareciam aquarelas pintadas pelos elfos, uma celebração da vida em meio à desolação do tempo e do clima inclemente. Ao longe, podia ver casas brancas com tetos vermelhos, típicas das fazendas islandesas, cercadas por picos nevados. A baixa vegetação permite o acesso fácil ao rio, bem diferente do que estou acostumado na Nova Inglaterra, onde as margens são cobertas por árvores e arbustos espinhentos. Sem um guia seria impossível explorar o labirinto das águas por um ano. A correnteza é perigosa, variando rapidamente de ponto a ponto. A profundidade também varia inesperadamente. Um passo em falso e você afunda. Pescar aqui não é para principiantes. Uma truta surgiu à tona, atrás de uma nuvem de efemérides que flutuava. Foi logo seguida de outra e mais outra. Enormes, pareciam mais com salmões do que com trutas que estava habituado. Meu coração acelerou, ao mesmo tempo excitado e ansioso. Sentei-me numa pedra, refletindo sobre o que acontecia, sobre onde estava nesse meu trajeto. Eram 7 anos desde aquele dia em Hanover, no quadrante central de Dartmouth College, onde vi as varas de pesca sendo brandidas ao vento sob a contagem metódica do Rick Hamill, o instrutor com chapéu vermelho de beisebol. Das minhas primeiras impressões sobre a pesca fly, graças ao Brad Pitt, em um dos seus primeiros papéis importantes até chegar à margem do Lakshar na Islândia, eu abracei o esporte com a devoção sincera de um monge aprendiz, tentando aprender essa arte da melhor forma que pude.
Não era um mestre como Jeremy ou Luca Castellani, mas também nunca quis ser um. Graças a eles aprendi e cresci muito. Cresci como pescador e cresci como amante da natureza. O que no fundo sempre foi minha intenção principal. Nunca pesquei com o intuito de pegar o peixe. Se pegasse, ótimo, admirava sua beleza e me apressava em retorná-lo às águas de onde tinham vindo. A verdade é que sempre senti uma ponta de culpa quando via o peixe de olhos esbugalhados se afogando de tanto ar. Mesmo a elegância da pesca-fly esconde um ato de violência, a retirada à força de uma criatura de seu ambiente natural. Sentado às margens do Lakshar, o paraíso dos amantes desse tipo de pesca, comecei a me perguntar o que faria em seguida. Desde que eu era aquele menino de 11 anos, a pesca sempre foi o portal para uma dimensão espiritual do ser, um modo de transcender a passagem do tempo. Brandindo a vara de pesca contra o vento, entrando na corrente apressada, vendo a linha seguir o fluxo das águas, os sentidos em alerta, olhos prontos para detectar qualquer mudança. Tento estabelecer na pesca uma relação com a dimensão além da minha. Para mim, a pesca-fly é uma forma de meditação. Um pouco de se esvaziar de si mesmo, de deixar o ser fluir em direção a um vazio que é a sua forma mais primitiva de expressão. Fazendo, não fazemos, agindo, não agimos. Sentado na pedra, às margens do Lakshar, entendi que fisgar um peixe, o resultado final do ato de pescar, é uma interrupção. O choque da fisgada, a vara que dobra, a linha que escapa apressada da carretilha, o pico da adrenalina, todos esses aspectos eram alarmes, trazendo de volta ao presente, para o tempo real, que passa sem parar. Paradoxalmente, entendi que fisgar o peixe estragava a minha experiência de pescar, minha busca por existência atemporal. Na distância, eu ouvi o Ari me chamando para jantar. Fui caminhando devagar, tentando processar o que estava acontecendo comigo. Não podia dividir o que estava sentindo no momento. Certamente não com os outros pescadores no Hof, que me considerariam louco, um bobo ou ambos. Quando cheguei, vi um grupo deles dentro de uma jacuzzi, bebendo vinho e comendo arenque defumado. Fiquei sabendo que um deles era o famoso Gunnar Egilson, que construiu um caminhão gigantesco para quebrar o recorde de travessia das planícies geladas da Antártica. Sua esposa, uma senhora com porte de rainha viking, me viu passando. Ei, você! Entre na jacuzzi com a gente. Somos feios, mas ninguém aqui morde, disse Gunnar. Sorriu em silêncio. Perguntei ao Ari se tinha tempo. Botei um calção e entrei na jacuzzi cheia de islandeses, completamente sem jeito. Então, o que faz por essas bandas? Perguntou a viking. Fugindo da polícia? Risos gerais. Aparentemente era a única do bando que falava. Aqui, tome um copo de vinho com a gente. Horrível, um vinho chileno. Se fosse da Argentina, não tinha mais uma gota. Olhei o rótulo, um Carmener perfeitamente razoável. Agradeci efusivamente e sentei quieto no canto da jacuzzi, bebendo um vinho que vinha do outro lado do planeta, ouvindo a língua mais estranha de todas as línguas estranhas, tentando identificar alguma palavra ou radical familiar no meio da conversa que fluía solta. A cozinheira apareceu na porta da cozinha e berrou alguma coisa. Jantar em 10 minutos. Vai rápido. Senão, ela não te dá. Quando cheguei no refeitório, vi uma mensagem do Ari, dizendo que precisou voltar para casa. Eram 22h45, hora normal do jantar no verão daqui. Quando os pescadores estão chegando no rio e o sol começar a descer preguiçosamente do céu, descrevendo um longo arco sobre o horizonte. Mas por que você está sentado sozinho? Vem para cá com a gente. Tentei dizer não, mas Eda, a rainha viking, não aceitou. Foi até minha mesa, pegou meu garfo e faca e pôs ambos ao seu lado. Jamais me atreveria a contrariá-la. Então, como foi a pesca? Perguntou. Respondi que havia apenas chegado e que começava amanhã. Você vai se divertir muito, garantiu. Vinha todos os anos na mesma época, em meados de julho. Gunnar falou pela primeira vez, me perguntando de onde eu vinha e o que fazia. Ficaram bem intrigados com a ideia de um físico teórico brasileiro morando e trabalhando nos Estados Unidos. Eda viu meu prato e balançou a cabeça. Ah, por isso que eu não vi carne no seu prato, né? Um homem de princípios. Muito observadora, disse. Para celebrar os 50 anos do meu Gunnar, convidamos 250 pessoas para jantar e todo mundo comeu peixe e carne que nós mesmos matamos. Gunnar sorriu em silêncio outra vez. Você come o peixe que pega? Não, eu ponho de volta.
Então pesca para quê? Bem, eu, para celebrar os meus 50 anos, vamos até o Alasca. Quero pescar salmão e caçar urso. Visualizei Eda com seu capacete de viking, espada na mão e uma cabeça decapitada de um urso numa outra. Enquanto sorria, tentava entender o que leva tanta gente a se vangloriar da matança de animais inocentes. Que direito temos de matar criaturas vivas com tamanha impunidade e até admiração? A menos que seja uma questão de sobrevivência, o que nos daria o direito moral de determinar o destino de outro ser vivo? Voltei ao meu quarto para organizar o equipamento que usaria no dia seguinte e tentar dormir um pouco. Quando abri a janela, meu queixo caiu. O céu parecia estar em chamas, o sol logo abaixo do horizonte pintando de rubro um mar de nuvens que ondulava de norte a sul. Foi o pôr do sol mais incrível e mais longo que eu vi na minha vida, durando mais de 1 hora. Mesmo sabendo que a noite praticamente não existe, meados de julho, nessas latitudes, eu não esperava por esse espetáculo celeste. Foi difícil fechar a janela e tentar dormir, mas logo estaria pescando no paraíso e precisava recarregar a bateria. Fiquei feliz quando vi o pote cheio de skyr, o rico iogurte servido da Islândia, na mesa do café da manhã. Nada melhor, especialmente misturado com granola e mel, e acompanhado de um café bem forte. Fazia mais frio que havia previsto, e mais uma vez eu tive que me agasalhar antes de sair. Ari chegou pontualmente às 8 e não perdemos tempo. O rio estava à nossa espera. Uma rápida caminhada de 15 minutos nos levou até um tributário relativamente estreito, com menos de 20 metros de largura. A água fluía lenta e densa, aparentemente bem funda. O rio é dividido em locais designados para pesca fly, cada um com seu nome, infelizmente num islandês incompreensível. Ari preparou minha vara, um peso 8, com uma isca imitando um mosquito preto, que pediu que eu lançasse no estilo inglês, rio acima, e deixando a linha ser trazida de volta pela correnteza. Foi só a isca bater na água para que a vara dobrasse ao meio. Eu vi a bela truta emergir enorme, com quase 40 centímetros de comprimento, lutando pela liberdade. Havia aprendido minhas lições e deixei o peixe seguir seu caminho, mantendo a linha livre, mas sempre firme, a vara na vertical. Quando o peixe parava para descansar, eu recolhia um pouco a linha suavemente, tentando minimizar o dano da sua mandíbula e não prolongar muito a sua luta. Meus pensamentos no dia anterior estavam surtindo efeito. Seria possível pescar com compaixão? A ideia me pareceu tão absurda que eu até sorri. Nem mesmo a elegância da pesca-fly esconde a violência do ato. Após 5 minutos, eu trouxe a primeira truta islandesa aos meus pés, uma criatura belíssima, dourada, com pintas amarronzadas espalhadas pelo corpo como se fosse uma mensagem numa escrita secreta. Era claro, porque trutas pertencem à família dos salmonídeos. Tirando as pintas, passaria fácil por um salmão, ao menos pelos olhos menos treinados. Em 2 horas no mesmo local, eu consegui fisgar 4 trutas, variando de tamanho de 40 a 50 centímetros, as maiores que eu já havia visto na vida. Animado, Ari me levou a outro local, onde o rio alargava bastante. Aqui estão os dinossauros, falou. Por dinossauros eu quis dizer trutas gigantes, algumas pesando 6 quilos. Assim que chegamos, pude ver as nadadeiras dorsais cortando as águas, os peixes agigantados, parecendo resultar de um experimento de engenharia genética. Aparentemente, estavam atrás de mosquinhas minúsculas. Lancei corrente acima e corrente abaixo, lancei atravessando o rio em ângulos enviesados, tentando vários tipos de iscas de tamanhos diferentes. Nada. As nadadeiras continuavam cortando a água solenemente, indiferentes à nossa presença. Esses eram peixes mais velhos, mestres do ofício, senhores das águas, experientes. Nossos truques não iriam enganá-los. Falhamos completamente. Paramos para o almoço e um descanso merecido. Tínhamos ainda 6 horas de pesca durante a tarde. Exploramos partes diferentes do rio. Ari era um guia bem tranquilo, levando-me aos locais que conhecia, escolhendo as iscas que costumavam funcionar, enquanto esperava pacientemente à beira do rio com a câmara na mão. De vez em quando sugeria um local onde eu deveria lançar, ou ao melhor método de pesca. O vento estava calmo e havia esquentado. Um dia perfeito. Passamos algumas horas seguindo o curso do rio, que serpenteava pela planície em todas as direções. Foi a melhor experiência que tive em toda a minha carreira de pescador,
tanto em relação ao número quanto ao tamanho dos peixes. Senti uma sensação de missão cumprida, ao mesmo tempo feliz e aliviado quando chegou a hora de voltarmos a Hof. A cada peixe que pegava, sentia uma ponta de ansiedade misturada com a adrenalina do momento. O conflito crescia. Heráclito havia compreendido isso 20 séculos antes, quando afirmou ser impossível conhecer a alma tão profunda que é. Às vezes partimos numa busca cheia de certezas, apenas para descobrir que nossos objetivos mudaram no meio do caminho. Mas ainda me restava um dia no Lakshar, que prometia ser tão produtivo quanto o primeiro. Melhor deixar esses questionamentos para mais tarde. No jantar, Eda queria saber muito sobre minhas aventuras. No desespero da fome, me flagrou pegando um pedaço de lasanha de carne. Ahá, comendo carne, é? Estou precisando de proteína, respondi envergonhado e nada feliz comigo mesmo. Desde então, nunca viajo sem o suprimento de castanhas, nozes e barras de proteína. Agora sim, você virou um homem de verdade, exclamou Eda, rindo vitoriosamente. A sala inteira caiu na gargalhada, até o misterioso Torodur e o legendário pescador que usava um chapéu estilo Sherlock Holmes e não tirava o cachimbo da boca. Membro do seríssimo Comitê do Rio, sorriu ligeiramente. Ano que vem você vem comer urso na nossa casa. Caí num sono profundo, preparando-me para o próximo dia. O meu último. Ari me levou até uma outra parte do rio, onde, na sequência de quedas d'água, servia para oxigenar a correnteza, trazendo nutrientes à vida fluvial. Local perfeito para pesca fly, com piscinas rasas e fundas ao longo das margens. O acesso à água era fácil, o caminhar do rio não apresentava grandes desafios. Se botas adequadas são usadas, com grampos de borracha na sola, era um dia mágico, sem vento, nublado e até bem quente, ao menos para a Islândia. Tudo parecia pulsar com o mesmo ritmo, ao som de uma melodia inaudível, que soava desde o nascer do mundo. O fluir das águas, o movimento metódico da vara, meu corpo, submerso até quase a cintura, equilibrado nas pedras, a linha que dançava na superfície, a isca que imitava a vida. Ouvi as vozes dos mentores e guias que tive através dos anos, homens pacientes, generosos, apaixonados pela natureza, pela arte da pesca fly. Para eles, também a pesca era um portal para uma realidade paralela, uma janela que se abria para uma parte oculta do ser, um processo de procura, como dizia um psicanalista Hélio Pellegrino, a cura através da busca. As horas passaram como se o tempo não existisse, as trutas me agraciaram com suas visitas, criaturas mágicas que são, expressão da mais profunda harmonia com a natureza. Enquanto admirava a simetria imperfeita de cada uma delas, seus corpos dourados refletindo no sol que descia, pensei nas linhas de William Blake. Tigre, tigre, fogo ativo, nas florestas da noite vivo, que olho imortal tramaria sua temível simetria. Existia algo de sagrado nas trutas, na graça elegante de suas formas, produto de milhões de anos de evolução, de incontáveis tentativas de erros ao longo do jogo da vida. Se tivéssemos a mesma intimidade com o mundo, nunca tirando mais do que o necessário, nunca usando mais do que precisamos, respeitando o ritmo natural da vida, dos elementos, conservando energia, redefiniríamos o modo como habitamos o nosso planeta e exploramos seus recursos. As trutas têm muito a nos ensinar, se soubermos ouvi-las. Disse a Ari que queria passar minhas últimas horas sozinho, pescando perto do Hof. Ele concordou, dando-me algumas iscas para que havíamos usado no dia anterior. Entrei na água, sabendo aonde ia. As trutas estavam onde achava que estariam, nos lugares mais sensatos, onde a corrente é dividida ao passar por uma pedra grande. Na junção de duas correntezas, lugares onde quase não precisam nadar, esperando que a comida venha até elas, minimizando assim seu esforço. Lancei corrente acima, deixando a isca fluir com o movimento preguiçoso das águas, cortejando a simples beleza do inesperado. Nenhum pescador sabe quando e se um peixe irá fisgar sua isca. A surpresa é inevitável, assim como a explosão de adrenalina que vem com o dobrar da vara ao meio, com a linha que escapa por entre seus dedos com o contato com outro ser vivo. Quando eu trouxe a pequena truta, belíssima, na minha rede,
O menino apareceu, flutuando sobre as águas. Sorriu em silêncio, sabendo como se sentia, feliz e ansioso, emoções em conflito. Mostrei-lhe o meu peixe, tão orgulhoso quanto ele se sentiu 4 décadas antes, quando fisgou seu grande peixe nas águas de Copacabana. Rápido, põe o peixe de volta, disse. Apressei-me a livrar do peixe do anzol. Senti o menino, que fui eu, seu calor se aproximando de mim. Peguei sua mão e ele a minha. Naquele momento, depois de tanto tempo, eu voltei a ser ele. Jantei sozinho naquela noite. Gunnar e Eda haviam partido, e o lugar parecia deserto. Antes de dormir, eu saí mais uma vez para ouvir o rio e ver o sol se esconder atrás da colina. Pensei em assuntos mais práticos relacionados com a sustentabilidade da pesca como esporte. Tirando alguns poucos locais do planeta, como o rio Lakshar, quase nenhuma população nativa de truta sobrevive intacta. Só nos Estados Unidos, cerca de 38 milhões de pessoas compram licenças de pesca anualmente. 8 milhões delas, que tirando locais específicos de proteção ecológica, como o Pantanal, a prática ocorra impunemente, ou com fiscalização mínima. No Brasil, por exemplo, para sustentar a indústria da pesca amadora americana, agências federais e estaduais estocam em torno de 130 milhões de trutas em rios e lagos espalhados pelo país. Estudos mostram que apenas cerca de 30% desses peixes sobrevivem à transição dos viveiros aos rios. Para piorar, a população de trutas em viveiros, que chega a 12 mil toneladas anuais, necessita de 15 mil toneladas de alimentos, derivados principalmente de arenque, savelha e anchovas, colhidos de oceanos que estão sendo rapidamente exauridos de vida. O esgoto desses viveiros é jogado sem tratamento nos rios locais, prejudicando o ecossistema. Para acomodar a enorme pressão da pesca local, sem estudos de seu impacto na fauna fluvial, combinando todos esses fatores, a triste verdade é que até mesmo uma atividade de rara elegância e simbolismo como a pesca fly é mais um movimento humano de predação ambiental. Algo havia mudado em mim, uma cumplicidade com o peixe, com a vida, a humildade de ser apenas uma criatura dividindo o mesmo planeta com tantas outras, homens, animais, todos lutando pela sobrevivência. A natureza não sabe o que é bondade. A natureza não sabe, mas nós sabemos, ou deveríamos saber, nos declarando Homo sapiens, literalmente homem sábio. Onde encontramos essa sabedoria? No modo como dividimos o mundo com outras criaturas. Onde está a sabedoria quando matamos um leão ou um elefante a tiros? Quando matamos um tubarão ou um salmão? Por divertimento, para nos vangloriar como se fossem troféus. Quais os valores morais que guiam o dedo que puxa o gatilho ou que arranca o peixe da água? Existem muitas formas de concretizar os nossos desejos e impulsos, de buscar por grandes realizações e descobertas, que não envolvem a matança de vidas inocentes. Existem muitas formas de nos aproximar da natureza sem mutilar suas criações. Eu sempre soube disso, mas achava que soltar o peixe era suficiente, que o ato demonstrava uma postura mais bondosa com a vida e a natureza. Mas eu acho que eu estava errado. Se soltar o peixe funcionasse para sustentar a população nos rios, a gigantesca indústria de estocagem não seria necessária. Os recursos usados para a criação de peixes em viveiros, dedicados à pesca amadora, ilustram dramaticamente o desequilíbrio da nossa relação com os rios que tanto amamos. Antes de voltar ao quarto, o sol já baixo, caminhei até a beira do rio, como se por mágica vi uma truta enorme pular atrás de uma efeméride. A simples beleza do inesperado. Era uma despedida. Lembrei das palavras de Luca, meu guia da Toscana, dizendo que a pesca noturna era a forma mais pura da pesca, instinto misturado com poesia. Uma união com o rio, com seus sonhos, com as trutas. Naquele momento eu entendi que podia experimentar tudo isso sem uma vara de pesca na mão, sem a intenção de fisgar um peixe. Foi então que as paredes do monastério desapareceram e eu entendi que o templo é o mundo. Naquele momento, a truta estava pegando uma efeméride de verdade, seguindo o fluxo da natureza. Este livro é, antes de mais nada, uma expressão do meu amor pelo mundo natural. Com o passar dos anos, tive o privilégio de conhecer muito do nosso planeta, dos seus rios, mares, florestas e montanhas. Minha gratidão é enorme por ter tido essas oportunidades. Agradeço a minha esposa Kari por sua sabedoria e companheirismo, por saber não só
do que eu preciso, mas também por saber como me dizer o que preciso. Sou abençoado por sua luz todos os dias. Agradeço ao meu editor nos Estados Unidos, Stephen Hu, pelo seu interesse por esse projeto e pelo apoio ao livro que mistura tantos gêneros literários. Agradeço também ao meu agente Michael Carlisle por seu entusiasmo e amizade. No Brasil, agradeço ao editor da Record, Carlos Andreasa, por sua energia infalível e apoio neste e nos outros projetos literários e toda a equipe editorial da editora Record. Também a João Paulo Riff, pelo seu profissionalismo e prontidão, a Luana Maria Nunes, por seus comentários após ter lido a primeira versão em português, e finalmente dedico esse livro a todas as trutas que conseguiram escapar da constante intrusão humana em seu mundo. Com as equações que não soube resolver, sua essência permanecerá além do nosso alcance. Desconhecida, misteriosa, inspiradora, mesmo assim. Terminamos então a leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado.